Quando todos estão lutando até a morte por uma técnica sagrada, você está carregando sacos cheios de técnicas básicas para usar como lenha para se aquecer. Quando todos estão quebrando a cabeça para forjar uma arma divina sagrada, seu armazém já está cheio de armas divinas básicas enferrujadas, apenas porque o sistema que você despertou após a queda inesperada do seu mestre te dá recompensas por check-in diário. Você pensou que finalmente chegaria ao auge da vida, mas descobriu que este sistema quebrado só fornece itens e não cultivo, resultando em você, um inútil no cultivo, com apenas espírito, mas incapaz de usá-lo. Um respeitável líder de um feudo sendo chamado de lixo, e até mesmo a posição de líder do feudo foi herdada do seu mestre. Justamente quando você estava planejando relaxar e desistir, o sistema lançou a missão de laços de lixo nobre, recrutando lixo nobre e derrotando gênios em segundos, e ganhando recompensa de 10.000 vezes a força de todos os discípulos. Neste momento, no salão principal da seita, uma multidão de pessoas. O teste de talento do recrutamento de discípulos anual de 5 anos acabou de terminar. Quando chega a hora dos líderes de cada feudo escolherem os discípulos, comece, líder da seita. Duan Feng, o líder do feudo da espada divina, está ansioso para se mover. Como de costume, ele é o primeiro a escolher um discípulo. Desta vez, apareceu um talento roxo. Sua chance é a maior. Xuan Yuanyan, o líder da seita, olhou para o assento vazio ao lado e balançou a cabeça. Inadequado. O líder do feudo do machado de madeira ainda não chegou. Duan Feng não pôde deixar de rir alto. Feudo do machado de madeira? Agora o feudo do machado de madeira é apenas um pequeno inútil. Qual é o sentido dele vir ou não? Será que ele vai enganar os outros? Assim que as palavras foram ditas, sua voz veio. Se eu engano ou não os outros? Não é da sua conta. Quando você subiu ao palco, todos os olhos estavam focados em você. Você ainda tem a audácia de brincar? Duan Feng tinha uma expressão de desprezo. Seu feudo do machado de madeira, que há muito perdeu sua reputação, já deveria ter sido removido. Você ainda tem a audácia de brincar? Duan Feng foi atingido em seu ponto sensível e imediatamente ficou furioso. Seu pequeno lixo! Já deveria ter morrido. Ok, parem de falar besteiras. Xuan Yuanyan disse, o nascimento de Xilian, comece a recrutar discípulos. Duan Feng pensou naquele talento roxo e bufou friamente. Justamente quando ele presumiu que seria o primeiro a recrutar um discípulo, Xuan Yuanyan te deu a primeira vaga de recrutamento. Todos revelaram expressões de incredulidade e questionaram um após o outro. Duan Feng até gritou com os olhos vermelhos. Cale a boca! O que? A ordem deste líder da seita não está funcionando. O rosto de Xuan Yuanyan ficou zangado e uma poderosa pressão se espalhou. As vozes questionadoras no local desapareceram instantaneamente. A razão pela qual ele fez isso também foi por causa do seu mestre. Ao mesmo tempo, ele sentiu que mesmo que você não pudesse ensinar os discípulos, ele poderia ensiná-los secretamente. Seu coração não pôde deixar de se comover. Você juntou as mãos em saudação e disse, obrigado, líder da seita. Então, sem ser cerimonioso, você varreu o olhar por todo o local. Todos se esquivaram. Se eles fossem realmente escolhidos pelo inútil líder do feudo, estaria tudo acabado para eles nesta vida. No entanto, justamente quando todos pensavam que você escolheria o jovem talento roxo, você apontou para um jovem esfarrapado na multidão de talentos brancos. É ele. Assim que as palavras foram ditas, todos os presentes não puderam acreditar. Duan Feng não pôde deixar de rir alto. Pequeno inútil, não esperava que você tivesse tanta autoconsciência. Ha ha ha. Você não prestou atenção em Duan Feng e olhou para Ling Feng na multidão. Você está disposto a me ter como seu mestre? Ao ouvir sua voz, Ling Feng finalmente reagiu. Ele também nunca esperava que o velho no anel, Jian Lao, estava prestes a pedir que ele se juntasse ao feudo do machado de madeira, e você o escolheu. Garoto, isso é causado pela sorte. Juntamente com o meu ensinamento, você tem uma postura grandiosa. A voz de Jian Lao saiu da mente de Ling Feng. O que você está esperando? Apresse-se e concorde com ele. Mas apenas finja. Um pequeno inútil realmente quer ser seu mestre. Não é qualificado o suficiente. Jian Lao lembrou novamente. Ling Feng assentiu. Então, ele fez uma reverência e disse, discípulo está disposto. Todos estavam olhando para ele como idiotas. Lixo combina com lixo. Uma combinação perfeita. Depois que você terminou de escolher
Começou a vez de Duan Feng e outros escolherem. Sem surpresas, Duan Feng escolheu o discípulo com talento roxo. Os outros líderes de feudo, embora estivessem relutantes, não tinham escolha a não ser escolher outros discípulos talentosos. No entanto, neste momento, você estava com uma expressão de alegria, porque a recompensa do sistema chegou. Parabéns ao anfitrião por recrutar com sucesso o discípulo Ling Feng, ativando o golpe de lixo e derrotando o gênio. O discípulo recebe um aumento de 100 vezes no cultivo, e 10.000 vezes a força é devolvida ao anfitrião. Ao mesmo tempo, o anfitrião é recompensado com um cultivo direto ao espelho da fonte estelar. Ganha a aura do velho 6. Ninguém pode ver através do cultivo do anfitrião. Ganha o olho celestial, que pode ver através dos segredos de qualquer pessoa. Imediatamente, você sentiu uma poderosa energia celestial e terrestre fluindo para seus membros e ossos. Este é o cultivo do espelho da fonte estelar? Você sentiu a poderosa força dentro do seu corpo e não pôde deixar de levantar os cantos da boca. Ao mesmo tempo, o recrutamento de discípulos estava a todo vapor. Cada feudo adicionou muito sangue novo, animado e extraordinário. Mas seu feudo do machado de madeira estava frio e desolado. Ninguém se juntou o tempo todo. Neste momento, Duan Feng olhou para você de soslaio no alto palco. Nossos discípulos do Pico da Espada Divina já estão em excesso. Que tal vocês transferirem alguns para o Pico do Túmulo de Madeira? Assim que ele disse isso, aqueles discípulos que se candidataram ficaram ansiosos para recusar, preferindo fazer trabalhos braçais em outros picos. A ir para o Pico do Túmulo de Madeira. Jianduan riu alto, enquanto lançava um olhar cheio de frieza. Para você, um pequeno inútil ousa me desafiar em público. Como você não saberia o que Duan Feng está tramando? Se você não tivesse força antes, tudo bem, mas agora você já atingiu o nível do Reino Novo Xuan. Por que continuar a suportar, agindo como um cachorro o dia todo, desperdiçando sua energia? Assim que as palavras de Huai caíram, a expressão de Duan Feng ficou visivelmente sombria. Você está cortejando a morte. Seus olhos cheios de intenção assassina brilharam. No momento seguinte, ele liberou seu cultivo máximo do reino Shenxuan e atacou você diretamente. Virando a palma da mão, ele a lançou em sua direção. Mas no instante seguinte, você também levantou a palma da mão. Com um soco, você atacou Duan Feng, e então lançou uma enorme explosão no ar, com poderosos resquícios de Xuan Qi, se espalhando em todas as direções. Neste confronto, Duan Feng, que atacou primeiro, foi lançado para trás no ar. Suas pernas arrastaram uma longa fenda no chão antes de se firmarem. Olhando para você, sua longa túnica balançou levemente enquanto você recolhia seu punho e permanecia de pé com calma. Esta cena deixou a arena de artes marciais em completo silêncio. Todos estavam com os olhos arregalados, e o mais incrédulo era o próprio Duan Feng. Como participante, ele sabia muito bem o poder contido em seu soco. E então, seu olhar se fixou nele. Você quer me matar? Duan Feng olhou para você com uma expressão sombria. Ele não ousou falar, mobilizando passivamente toda a sua defesa. Mas este soco destruiu sua defesa como um furacão, jogando-o para longe. A coluna de espadas atrás dele foi instantaneamente reduzida a escombros. Depois de um soco, você ainda não pretendia deixá-lo ir, aproximando-se novamente de Duan Feng. Líder do pico! Socorro! O corpo de Duan Feng se contorceu enquanto ele gritava fracamente por ajuda. Assim que o pedido de socorro foi feito, as pessoas originalmente atordoadas de repente reagiram, respirando friamente. Ninguém imaginaria que o inútil líder do pico realmente espancaria o primeiro líder do Pico da Espada Divina a ponto de implorar por ajuda. E você, naquele momento, estava olhando para Duan Feng de cima, na próxima vida. Não se oponha mais a mim. Com Duan Feng à beira da morte, todo o local ficou terrivelmente silencioso. Ninguém imaginaria que aquele que era chamado de líder do Pico do Túmulo de Madeira desperdiçado pudesse explodir com tal força. Imediatamente, aqueles discípulos que haviam se juntado ao Pico da Espada Divina de repente correram em sua direção. Você olhou para as cabeças em movimento à sua frente. Cada discípulo animado e entusiasmado, lembrando das palavras de que o Pico do Túmulo de Madeira não era bom nem para porcos e cães, um sorriso irônico apareceu em seu rosto. Com um bando de vocês, inúteis, vocês não estão qualificados para entrar no meu Pico do Túmulo de Madeira. Ao ouvir isso, as pessoas que causaram a agitação ficaram vermelhas de vergonha. Depois de dizer isso, Ling Feng olhou para você à sua frente.
Embora houvesse miríades de dúvidas em seu coração, ele não as perguntou no final, mas sorriu gentilmente. Tudo bem. Depois de retornar ao pico do túmulo de madeira, você deixou Ling Feng se acomodar por conta própria antes de voltar. Em pouco tempo, Ling Feng encontrou uma excelente caverna de acordo com as instruções de Jian Lao. Estava localizada diretamente acima do olho da formação. Cultivar neste lugar pode ser considerado o melhor dos preparativos. Este pico do túmulo de madeira não é nada mau em geral. Quando chegar a hora, vou me casar com você. Seguindo meu ensinamento, você certamente será capaz de superar todos em primeiro lugar. No quarto, Jian Lao se transformou em uma sombra ilusória e saiu. Ao ouvir isso, o rosto de Ling Feng se alegrou. Obrigado, Jian Lao. Depois de uma simples acomodação, Ling Feng correu para o pequeno pátio onde você estava. Você apontou para um saco de cânhamo no chão. Já que você se tornou meu discípulo, o mestre naturalmente tem que mostrar algo. Há algumas técnicas de cultivo armazenadas aqui. Escolha algumas de que você goste e leve para praticar. Saco de cânhamo. Ling Feng não pôde deixar de se divertir. O que poderia haver de bom em técnicas de cultivo colocadas em um saco de cânhamo? Até mesmo Jian Lao no anel interespacial. Não pôde deixar de revirar os olhos. Esqueça, apenas faça uma pose e pegue. De qualquer forma, mais tarde eu vou te passar um conjunto melhor de técnicas de cultivo. Ling Feng assentiu. Ling Feng se agachou e caminhou em direção ao saco de cânhamo ao lado. No entanto, no momento em que ele abriu o saco, uma aura antiga, profunda e aterrorizante atingiu seu rosto. Ao mesmo tempo, Ling Feng ficou extremamente chocado. E Jian Lao, que estava se preparando para dormir temporariamente, de repente se animou e soltou um palavrão diretamente. Droga! Ouvindo a exclamação que Jian Lao transmitiu em sua mente, Ling Feng também reagiu tardiamente. Por um momento, suas palmas das mãos tremeram. Pirralho fedorento. Escolha rápido. Escolha-uma rapidamente. Jian Lao estava completamente inquieto. Ele queria pular para fora e escolher pessoalmente. No final, com a ajuda de Jian Lao, Ling Feng escolheu 5 técnicas de cultivo de nível terra que eram mais adequadas para ele. Depois de ver Ling Feng terminar de escolher, você então o levou ao armazém ao lado para escolher armas. Assim que entraram na sala, os dois ficaram chocados e boquiabertos. Na sala, havia uma variedade deslumbrante de armas. Sem exceção, todas eram de nível celestial e sagrado. No final, com a companhia de Jian Lao, os dois finalmente determinaram uma escolha após muita hesitação. É uma grande espada negra como a noite, chamada espada de tinta. Ling Feng acariciava a espada de tinta em suas mãos, amando-a profundamente. A excitação em seu coração permaneceu por um longo tempo. Garoto, fomos muito precipitados antes. Pensávamos que seu mestre era um inútil, mas agora percebemos que, na frente dele, eu não passo de um lixo. Antes fomos muito desrespeitosos. Ajoelhe-se e chame-o de mestre novamente. Jian Lao lembrou com uma expressão séria. Chegando a este ponto, ele não sabia que havia julgado mal antes. A origem deste indivíduo deve ser extraordinária. E Ling Feng, ao ouvir a ordem, ajoelhou-se imediatamente. Agradeço ao mestre pela dádiva. Levante-se. Você acenou com a mão. Uma força gentil levantou Ling Feng, e então você disse suavemente, não pense muito. Apenas fique no pico machado de madeira e cultive de forma constante, eu garanto que você se tornará uma figura de destaque. No entanto, sua expressão mudou, e seus olhos se voltaram para o anel de armazenamento de Ling Feng. Este seu anel. Assim que as palavras foram ditas, o rosto de Ling Feng imediatamente revelou alguma apreensão. Na mente de Jian Lao, soou como um trovão, e por um momento Jian Lao quase morreu de susto. Lembrando-se das coisas que ele havia dito antes, ele de repente sentiu suas pernas amolecerem. Na verdade, você não sabia que Jian Lao tinha tantas ideias. Você mencionou o anel porque quanto mais rápido Ling Feng cultivasse, mais rápido você receberia o retorno. E como você poderia deixar passar o vovô Anel, esse trabalhador mais forte? Aleatoriamente, você tirou do anel de armazenamento uma porção de néctar da alma divina, entregou a Ling Feng e disse significativamente: pegue. Meu Deus! Ao ver este néctar, Jian Lao arregalou os olhos imediatamente. Ele nunca imaginou que você, esse grande chefe, não apenas não o culparia por seu desprezo anterior, mas também lhe daria néctar da alma divina. Com este néctar, ele poderia reviver depois.
Esta graça de recriação fez com que Jianlao batesse a cabeça pesadamente várias vezes para você dentro do espaço desolado. E Ling Feng, com as mãos trêmulas, recebeu o néctar da alma divina e também se ajoelhou no chão. Bem, levante-se. Você sorriu gentilmente. Você levantou Ling Feng. Em seguida, vou ensiná-lo a cultivar. Mas, mestre... Ao dizer isso, Ling Feng abaixou a cabeça. Na verdade, eu não tenho nenhum talento para cultivar. Eu nem sequer tenho talento branco. Desculpe, mestre, eu menti para você. Você sorriu levemente, eu já sabia. Quanto ao seu talento, aos olhos dos outros, pode ser um problema intransponível, mas para você não é um problema. Ao ouvir isso, os olhos de Ling Feng brilharam e sua respiração ficou ofegante. Agora vou te ensinar uma fórmula. Contanto que você recite a fórmula que eu te ensinei em seu coração ao cultivar, mas só você pode saber. Se você contar para os outros, não funcionará. Depois de transmitir a fórmula, Ling Feng mal podia esperar para começar a cultivar. E Jianlao, sendo sensato, também não perguntou, e à medida que você ativava a amplificação de 100 vezes, Ling Feng, sentado no chão cultivando, rapidamente obteve resultados. A energia espiritual do céu e da terra se acumulou e correu em direção ao seu corpo. Ling Feng, que nunca havia sido tocado pela energia espiritual, de repente teve seus membros e ossos cheios de energia espiritual 100 vezes a amplificação, juntamente com o efeito da técnica do pico da terra, em pouco tempo. O reino de Ling Feng chegou ao reino pós-natal. Mestre, consegui, eu realmente consegui. Sentindo o poder dentro de seu corpo, as lágrimas escorreram diretamente dos olhos de Ling Feng. Sentado no chão, ele esperava por este dia. Não sei por quanto tempo esperou. E Jianlao no espaço desolado também estava igualmente animado. Ele não sabia que tipo de fórmula celestial era essa. Que não só podia ignorar o corpo inútil, mas também possuir uma velocidade de cultivo tão terrível, era simplesmente assustador. Você estava constantemente atualizando seu limite de conhecimento. Você olhou para Ling Feng, chorando de alegria, tocou sua cabeça. E então o deixou retornar à caverna para cultivar bem, afinal, a caverna tem a bênção de uma formação, que pode aumentar a velocidade de cultivo mais rapidamente. E ao mesmo tempo que o cultivo de Ling Feng melhorava, você também sentia claramente que seu cultivo estava melhorando terrivelmente. Um dia, Ling Feng, seguindo as instruções de Jianlao, veio para as montanhas a 100 milhas de distância do pico machado de madeira para procurar bestas demoníacas para lutar, a fim de estabilizar seu reino. Olhando para o espólio de guerra à sua frente, Ling Feng estava cheio de satisfação. Alguns dias atrás ele era apenas um inútil que não sabia cultivar. Em poucos dias, ele poderia matar uma besta demoníaca como está com um soco. E um dia depois, enquanto Ling Feng lutava e cultivava, seu cultivo entrou diretamente no reino inato. Olhando para Ling Feng que havia feito um avanço, Jianlao no espaço desolado já estava entorpecido, se não fosse pelo medo de ser ousado demais. Ele realmente queria saber qual era a fórmula de cultivo, que tinha um efeito tão terrível. O que eles não sabiam era que, sob uma cachoeira pitoresca nas proximidades, uma mulher vestida de branco abriu os olhos, murmurando para si mesma, na verdade, existe um jovem gênio tão rápido no cultivo neste mundo. Tal jovem deve ser levado para meu comando, esta criança tem um destino comigo. Neste momento, Ling Feng estava prestes a encontrar uma besta demoníaca inata para praticar, mas inesperadamente descobriu de repente. Uma mulher estava de pé diante dela, e a mulher vestida de branco a olhava com olhos ardentes. Pequeno, eu sou Su Vengil do Vale Zhaoxia da Terra Sagrada do Domínio Leste, e estou aqui apenas para te perguntar uma coisa. Você está disposto a me ter como mestre? Ter um mestre? Ling Feng ficou atordoado. Depois de se recuperar, ele recusou apressadamente. Desculpe, eu já tenho um mestre. Su Vengil amaldiçoou sem rodeios. Então, posso perguntar, de onde é seu mestre? Depois de saber que era do Pico Mufu nas proximidades, Su Vengil ficou um pouco surpreso. Ele pensou que o mestre de Ling Feng. Vamos conversar. Não muito tempo depois, Ling Feng retornou ao pico machado de madeira. E Su Vengil, que o seguiu, ficou no ar, tendo todo o pico machado de madeira em vista. Por que este pico está desabitado e tão silencioso, além da paisagem? Não parece ter nada de bom. Depois de pousar, Su Vengil olhou ao redor casualmente. Ele não pôde deixar de murmurar, o mestre provavelmente é apenas um cultivador comum. Então,
Vamos direto ao ponto com ele. Se realmente não der certo, então só podemos roubar à força? No entanto, no momento seguinte, algo chamou sua atenção. Era um pequeno lago com apenas 2 ãs de comprimento e largura, e um estava sendo escolhido no centro. Lótus branco como a neve. Olhando para esta flor de lótus branca, ele não pôde deixar de caminhar em direção à beira do lago. Mas depois de um tempo, ele ainda manteve a distância original da flor de lótus branca. Vendo esta cena, um olhar divertido apareceu no canto da boca de Su Vengil. Interessante. Vamos ver como eu quebro sua ilusão. No entanto, 2 dias depois, seu rosto ficou perturbado, porque nesses 2 dias ele tentou todos os métodos, mas não conseguiu tocar aquela flor de lótus branca. Ele ainda não consegue sair e até tentou pedir ajuda aceita usando um jade de comunicação, mas foi como uma pedra afundando no mar. Justamente quando ele estava à beira do colapso, ele de repente percebeu uma grande rede aparecendo acima de sua cabeça, prendendo diretamente nela. No momento seguinte, ele sentiu uma força enorme vindo da rede, puxando-o para viajar através do vazio. Justamente quando sua mente estava em branco, uma voz suave veio de perto. Moça. Su Vengil abriu os olhos abruptamente e descobriu que um jovem vestido de branco apareceu ao lado dela em algum momento. No momento em que viu este jovem, Su Vengil se assustou e, ao virar a cabeça, viu o pequeno lago atrás. Só então percebeu que havia saído do espaço ilimitado do Mar Negro. Eu realmente saí. Su Vengil estava surpreso e feliz, lágrimas quase brotando de seus olhos. Neste momento, ele não sabia que havia sido salvo pela pessoa à sua frente. Júnior Su Vengil, agradeço ao Sênior por salvar minha vida. Depois de agradecer repetidamente, ela não pôde deixar de perguntar as dúvidas em seu coração. Posso perguntar, Sênior, que lugar é este lago? Mar de sofrimento. Você disse friamente. Ao ouvir isso, um trovão soou na mente de Su Vengil. Dinheiro? Sênior, este mar de sofrimento é o mar de sofrimento da antiga seita budista? Você ouviu a pergunta de Su Vengil. Não pude deixar de revirar os olhos. Você me pergunta, eu pergunto a quem? Mas isso veio do sistema de check-in, então é realmente possível. Pensando nisso, você respondeu levemente. Se você diz que sim, então pode ser. Ouvindo você dizer isso, Su Vengil respirou fundo. Dizem que ser preso no mar de sofrimento significa nunca sair para sempre. Ele realmente caminhou pelo mar de sofrimento. É por isso que você inclinou a cabeça para olhar para Su Vengil. A propósito, ainda não te perguntei. Como você veio ao meu pico Mufu? Esta pergunta deixou Su Vengil estupefato. Se ele adivinhou corretamente, você provavelmente é o mestre de Ling Feng, mas na situação atual. Como ele se atreveu a dizer isso, ele só podia dizer com a cara dura e um olhar embaraçado. Sênior, eu digo que estava de passagem, você acredita? Assim que as palavras foram ditas, uma figura jovem voou e caiu ao lado dos dois. Discípulo cumprimenta o mestre. Acontece que Ling Feng está quase no reino Shenxuan. Vou solicitar com antecedência para você. Depois que ele atingir o reino Shenxuan, ele irá imediatamente para a montanha para lidar com alguns assuntos privados. Você disse gentilmente, já que você tem coisas que quer fazer na montanha. Então, naturalmente, não há problema. Neste momento, Ling Feng notou que havia outra pessoa parada atrás do mestre. Ele reconheceu Su Vengil de relance. É você. Su Vengil queria encontrar um lugar para se esconder. Você olhou para Ling Feng ao lado. Vocês se conhecem? Ling Feng respondeu respeitosamente. Eu disse. As palavras de Ling Feng não tiveram tempo de terminar, e Su Vengil gritou. Interrompeu Ling Feng abruptamente. Eu obviamente disse que o cultivo do jovem está progredindo rapidamente. Onde você aprendeu? Eu também quero ter um mestre. Em um momento de emergência, o rosto de Su Vengil ficou vermelho. Ling Feng ficou confuso com as palavras de Su Vengil. O pequeno menino coçou a nuca. Você realmente disse isso? Mas eu me lembro que você disse que veio da Terra Sagrada do Domínio Leste. Você disse que é melhor eu entrar na Terra Sagrada do que ficar no Pico Mufu. Su Vengil explicou apressadamente. Você entendeu errado. Embora eu diga que venho de uma terra sagrada, nunca vi um discípulo progredir tão rapidamente em minha terra sagrada. E, este velho nunca viu uma pessoa tão descarada. Ouvindo as palavras de Su Vengil, Jianlao, dentro do anel em Wanji, não pôde deixar de reclamar. Qual é a verdade?
Você não é tolo, naturalmente pode ver. Mas vendo que a atitude de Suvengil ainda era sincera, você estava com preguiça de investigar mais. Você acenou com a mão. Moça, vá embora. Não venha mais ao Pico Mufu no futuro. Você não atende às minhas condições para aceitar discípulos. Suvengil ficou profundamente chocada. Você deve saber que, com seu talento e força, ela quebrou o recorde do Vares Auxia. E como uma santa donzela, ela nunca decepcionou ninguém. Na idade de 20 anos, ela já alcançou o reino Xuanhui. Ela decidiu dizer seu maior segredo para convencê-lo a aceitá-la como discípula. Sênior, na verdade, além do meu próprio talento, eu ainda tenho um segredo escondido desconhecido em meu corpo. Mas antes que ela pudesse terminar de falar, você deu um passo à frente e disse, eu sei. Você ainda tem um traço do sangue do imperador divino ancestral em seu corpo? Suvengil arregalou os olhos, olhando para você com descrença. Ela acreditava implicitamente que estava escondendo o sangue do imperador divino muito bem, mas você já sabia disso há muito tempo. E a próxima frase que você disse, mais uma vez destruiu o último vestígio de orgulho dela. Você se virou e disse a Ling Feng, discípulo, acompanhe a convidada. Depois que Suvengil deixou o Pico Mufu, seu coração não conseguia se acalmar por muito tempo. Originalmente, ela cresceu sob vários holofotes. Ela era bastante presunçosa, mas desta vez ela descobriu o que significa ver pessoas melhores do que ela. E ela decidiu imediatamente voltar e dizer ao povo da seita que o povo da seita Xianjia não deve ser ofendido. Um mês depois, você, vestindo um manto branco, estava deitado em uma cadeira de balanço, sentindo seu cultivo. Desde que aceitou Ling Feng e ativou o aumento de 1000 vezes, em apenas um mês. Você confiou no feedback de cultivo de Ling Feng para romper diretamente para o reino Xuanhui. Você não pôde deixar de murmurar. Afinal, derrotar um inútil e 2 é muito diferente do feedback para o mestre, a diferença é de 1000 vezes e 10.000 vezes. Talvez o sistema tenha ouvido seus pensamentos. Neste momento, uma voz soou em sua mente. Jin, candidato a discípulo foi encontrado. Por favor, vá para a cidade de Tianhui o mais rápido possível. Um candidato adequado está na cidade de Tianhui. Você simplesmente se arrumou e foi imediatamente para a cidade de Tianhui. Não muito tempo depois, a praça Tianhui na cidade de Tianhui estava lotada. A seita Feidão estava recrutando publicamente discípulos externos na praça. A seita Feidão é considerada uma seita de primeira classe no domínio leste. Mesmo a seita Xianjia não pode se comparar. Essa oportunidade é rara para muitas pessoas comuns. Quando você chegou, já estava chegando ao fim. Na plataforma, um ancião da seita Feidão transmitiu uma voz estrondosa. Parabéns aos discípulos que testaram um talento acima do nível branco. Podem se tornar discípulos externos da minha seita Feidão. Aqueles que não testaram o talento podem sair. Assim que as palavras foram ditas, entre a multidão de pessoas eliminadas, um menino sujo caminhou até a plataforma e saudou respeitosamente o ancião da seita Feidão. O que você está fazendo aqui, sendo que foi eliminado? Um discípulo da seita Feidão viu isso. Estava prestes a expulsá-lo, mas Nanhai rapidamente tirou um token de um bolso. Sênior, eu tenho um token Feidão aqui. Posso me tornar um discípulo da seita Feidão? Token Feidão. O ancião na plataforma ficou um tanto surpreso quando ouviu as palavras. Depois de confirmar que era genuíno, ele abaixou a cabeça para olhar para o pequeno Nanhai. De onde veio este token Feidão? Nanhai disse sinceramente, respondendo ao ancião, meus pais uma vez salvaram um ancião da seita Feidão gravemente ferido há 5 anos. Ele tirou este token Feidão como recompensa e prometeu que, enquanto eu tivesse este token Feidão, eu poderia me juntar à seita Feidão incondicionalmente. Mas, por causa disso, meus pais foram mortos por inimigos. Antes de morrer, meu pai me entregou este token Feidão. Ao mencionar a morte de seus pais, os olhos de Nanhai não puderam deixar de se encher de lágrimas. Depois de ouvir as palavras de Nanhai, o ancião na plataforma já havia julgado a autenticidade e esmagado o token Feidão em pó. Ele acenou com a mão casualmente e disse, seja apenas um discípulo servo. Depois de entrar na seita, você vai minerar para a seita. Discípulo servo? Tudo bem, pelo menos eu deveria ser capaz de comer o suficiente. O pequeno Nanhai mostrou uma expressão de satisfação e, em seguida, agradeceu apressadamente. Obrigado, ancião. Neste momento, você finalmente percebeu que o candidato a discípulo era este pequeno Nanhai. Mas você não esperava que ainda não tinha agido. No entanto, enquanto você estava pensando
Sobre como colocar este discípulo em sua posse, um homem veio caminhando no céu. O homem tinha cabelo ruivo, piscando com um par de pupilas cor de sangue, e seu corpo exalava uma leve aura negra. Quem é você? Vendo a aparição do homem, o ancião da seita Feidão franziu a testa. Ele bateu na mesa e se levantou, fixando seus olhos sombrios no homem. Ancião, acalme-se. Eu sou Shue Kuan. Depois que o homem pousou, ele curvou a mão para o ancião da seita Feidão. Shue Kuan, o discípulo do velho demônio ruivo. Um ancião da seita não espada exclamou, perguntando: Ancião, você realmente é experiente. Você reconheceu minha identidade com um olhar. Shue Kuan disse calmamente, após o ancião da seita não espada confirmar sua identidade. Sua expressão e tom imediatamente se tornaram muito mais respeitosos. Não sei o que traz o jovem mestre Shue Kuan aqui. Tenho apenas um pequeno pedido. Shue Kuan sorriu friamente, olhando para o garotinho de antes. Essa criança foi envenenada desde pequena por algum tipo de toxina. Atualmente, estou cultivando a técnica ensinada pelo servo venerável e preciso do sangue e do coração com essa toxina para fazer remédio. É por isso que vim pedir ao ancião. Espero que o ancião concorde. Sim. O ancião da seita não espada fez algumas considerações e sorriu levemente. Já que o jovem mestre Shue Kuan falou, como eu poderia recusar? Não, não. O garotinho ao lado gritou em desespero, tremendo furiosamente. Ancião! Eu sou um discípulo da seita não espada agora. Meus pais salvaram a vida do ancião da seita não espada. O garotinho quase implorou. Ao ouvir isso, o ancião da seita não espada hesitou por um momento e, em seguida, pegou diretamente a espada de Jade para contatar o grande ancião da seita. No entanto, no segundo seguinte, a voz fria do grande ancião da seita não espada veio da espada de Jade. Um mero mortal. Você ainda vem me perguntar sobre isso? O decreto não espada foi dado aos pais dele, não a ele. Seus pais já faleceram. Este decreto não espada naturalmente perde a validade. Ao ouvir essas palavras, o garotinho desabou no chão. Ele nunca imaginou que aqueles que seus pais deram a vida para salvar seriam pessoas assim. Se soubesse, não deveria ter vindo hoje. E, neste momento, a seita não espada, ao saber da atitude do grande ancião, também deu a ordem final. Não importa se o decreto não espada é válido ou não, você já se tornou um discípulo da seita não espada. Discípulos da seita não espada devem obedecer às ordens da seita e, diante dos interesses da seita, devem se sacrificar voluntariamente pela seita não espada. E as pessoas presentes, embora também se sentissem enojadas com as ações da seita não espada, não tinham intenção de falar pelo garotinho. No mundo do cultivo, os fracos são presas dos fortes. Os olhos do garotinho estavam vermelhos, e ele lembrou profundamente as ações da seita não espada e esse ódio. Ele levantou as pernas e correu para fora da multidão, tentando escapar. Vendo o garotinho tentando escapar, Shue Kuan sorriu friamente. Ele também não estava com pressa. Depois que ele correu para longe, ele lentamente levantou a palma da mão, e uma força de energia o atingiu. Vendo a força de energia se aproximando, o rosto do garotinho mostrou desespero, e seu coração estava cheio de intensa falta de vontade. No entanto, em um momento crítico, uma figura vestida de branco apareceu e parou na frente dele, acenando levemente com a mão para dissipar a força de energia que se aproximava. Quem é você? Shue Kuan olhou para a figura vestida de branco que apareceu de repente, com intenção assassina no rosto. No entanto, você não prestou atenção nele, em vez disso, virou-se para o garotinho. Qual o seu nome? O garotinho olhou para você, com os olhos cheios de gratidão. Meu nome é Suie. Obrigado pela sua graça salvadora. Suie, um nome muito bom. Você sorriu levemente. Você está disposto a me tomar como seu mestre? Ao ouvir que você queria aceitá-lo como discípulo, o rosto jovem de Suie ficou cheio de incredulidade. No segundo seguinte, ele imediatamente se ajoelhou e bateu a cabeça. Jin, parabéns ao anfitrião. Sucesso em aceitar um discípulo. Ativação bem-sucedida do Gastador Extremo 2.0. A velocidade de cultivo do discípulo pode ser aumentada em 100 vezes. O anfitrião recebe feedback de cultivo 10.000 vezes. O anfitrião é recompensado com o efeito esmagamento do mesmo nível. Cultivadores do mesmo nível e inferiores. O anfitrião pode transformá-los em pó à vontade. Esmagamento do mesmo nível? Digamos que é um acúmulo. Pelo menos economiza muito tempo. Você lentamente ergueu os cantos da boca. Este jovem mestre está te fazendo uma pergunta. Você está surdo?
E Shue Quan viu que você o ignorava por muito tempo. Neste momento, ele já o sentenciou à morte em seu coração. Só então você fixou seu olhar em Shue Quan. Parece que você não é tão inútil quanto os rumores dizem. Na verdade, você foi capaz de receber 10% do meu poder. Mesmo o mestre da seita Shanjian tem que ser respeitoso comigo. Você é apenas um pequeno senhor do vento. Quem te deu a ousadia de se intrometer? Você disse friamente. Eu te aconselho, antes que eu mude de ideia, a voltar para onde você veio. Depois de ouvir isso, a expressão de Shue Quan escureceu imediatamente. Garoto, eu vou te dar uma chance. Entregue meu ingrediente medicinal para mim. Então, rasteje por entre minhas pernas e quebre um braço. Este jovem mestre pode poupar sua vida. Caso contrário, acredite ou não, este jovem mestre fará você morrer aqui mesmo e sua seita Shanjian terá que trazer presentes e pedir desculpas respeitosamente na minha porta. Assim que terminei de falar, vi você lentamente levantar um dedo e apontar para Shue Quan como se estivesse esmagando uma formiga. Com este dedo apontado, o céu e a terra mudaram de cor. Apenas o poder que emanava quebrou diretamente as defesas psicológicas de Shue Quan. Seu rosto mudou drasticamente em um instante, e ele abriu a boca e gritou. Socorro! Meu mestre é o velho demônio ruivo. Se você me matar, ele não vai te deixar escapar. Mas antes que pudesse terminar de falar, Shue Quan foi diretamente esmagado em gás, sem deixar para trás um único pedaço de carne. Apenas seus gritos antes de morrer ainda ecoavam na praça. O local ficou tão silencioso quanto a morte naquele momento. Todos olhavam para você com olhares assustados, como se tivessem visto um fantasma. É aquele senhor do vento inútil de quem falam lá fora? Suye também ficou estupefato com seus métodos. Sentindo-se aliviado, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Era a primeira vez que sentia que alguém o apoiava. Você tocou a cabeça de Suye e fixou os olhos na seita da faca voadora. O ancião da seita da faca voadora imediatamente recuou, assustado. Arregalando os olhos e tremendo, disse, eu não interferi no seu assunto com Shue Quan agora há pouco. Se você me prejudicar, isso é, sem dúvida, uma declaração de guerra à minha seita da faca voadora. No final, o ancião realmente se ajoelhou diante de você. O ancião, que antes estava no alto, causou um alvoroço na cena com essa aparência. E você não esperava que essa pessoa fosse tão covarde, seu rosto estava cheio de desprezo. Discípulo, vou levá-lo de volta ao QG. Então você pegou a mão de Suye e se elevou no ar. Transformando-se em um raio de luz, desapareceu em um piscar de olhos na frente de todos. Depois de retornar ao QG, você imediatamente entregou Suye a Lin Feng para cuidar dele. E você foi escolher uma técnica de cultivo adequada para o físico de Suye, apenas porque você descobriu através da visão celestial que Suye não foi envenenado desde criança, mas sim uma constituição de veneno maligno inata de Tiana. No final, você escolheu um fonte do mal e uma arma de baixo nível do tipo garra. E pediu a Lin Feng para entregar a ele, e também pediu que ele transmitisse a fórmula de cultivo. E você secretamente ligou a chave de treinamento 100 vezes mais rápido. Ao mesmo tempo, o fato de você ter matado Shue Quan na cidade Tianyu e com um dedo também se espalhou para a seita Shanjian. Na reunião da seita, Xuan Yuan disse com emoção, parece que todos nós estávamos errados naquele ano. Deixamos de lado um talento tão genial. Sim, outros anciãos e líderes de pico também estavam cheios de emoção. Quantos anos ele tem? Sua idade real agora não passa de 18 ou 19 anos. Receio que ele já esteja no pico do reino semilunar profundo. Um velho disse com uma expressão solene. Afinal, Zhong Qing matou Shue Quan, o velho demônio ruivo por trás de Shue Quan. E se ele vier nos causar problemas? As palavras do ancião mal terminaram, uma voz extremamente arrogante. De repente, soou aos ouvidos de todos. Pessoas da seita Shanjian, saiam para morrer. Xuan Yuan e os outros, ouvindo o barulho, saíram correndo. Xuan Yuan gritou sombriamente, velho demônio ruivo. O que você está fazendo invadindo minha seita Shanjian? O velho demônio ruivo exalava intenção assassina, não se faça de sonso. Entreguem Zhong Qing da sua seita para mim. Os olhos de Xuan Yuan brilhavam enquanto ganhava tempo. Mas o que o líder do nosso pico QG fez com você? Secretamente, ele estava transmitindo o som para os anciãos atrás dele. Imediatamente transmita o som para Zhong Qing, deixe-o sair da seita Shanjian para evitar temporariamente a atenção.
O cultivo do velho demônio ruivo no reino lunar profundo não pode ser subestimado. Ouvindo isso, o ancião atrás assentiu. Xuan Yuanyong, pare de se fazer de sonso, o velho demônio ruivo estava furioso. Esse líder de pico inútil está apenas agindo para evitar passar vergonha, certo? Xuan Yuanyong não se irritou e respondeu, você está cortejando a morte. Sob o cabelo ruivo, o velho demônio ruivo pronunciou as palavras por entre os dentes. Neste momento, Xuan Yuanyong recebeu a transmissão de som do ancião atrás. Reportando ao líder da seita, já foi transmitido. Ouvindo isso, o ímpeto de Xuan Yuanyong aumentou e ele gritou solenemente. Se você quer mover um fio de cabelo de Zhong Qing, você pode muito bem vir e tentar a sorte conosco. Quem tem medo de quem? Com as palavras de Xuan Yuanyong caindo, muitos anciãos e líderes de pico atrás dele liberaram seu ímpeto ao mesmo tempo. Qing Qing deu um passo à frente e ficou atrás de Xuan Yuanyong, instantaneamente combinando em uma voz, bom, bom, bom. Já que vocês querem morrer, então eu vou realizar seu desejo. O velho demônio ruivo, furioso, estava coberto. Liberando uma densa névoa negra, seu forte cultivo explodiu, e uma poderosa faca desceu do céu. Enfrentando esta faca, Xuan Yuanyong não teve medo, e os outros também usaram seus métodos. Enfrentando juntos, no entanto, eles superestimaram a si mesmos. O poder da cooperação e subestimaram a força do reino lunar profundo. Depois de receber esta faca, todos vomitaram sangue e colidiram com a barreira atrás deles. Os olhos do velho demônio ruivo brilharam com desdém. O brilho de um vagalume também se atreve a competir com a lua brilhante. Com vocês, um bando de lixo da seita Xianjian, vocês também se atrevem a me impedir. É simplesmente uma superestimação de si mesmo. Vou dar a vocês uma última chance, entreguem Zhong Qing para mim. Xuan Yuanyong e os outros se levantaram do chão com dificuldade. É impossível entregar a pessoa para você. Você também não pode encontrá-lo. Bom, já que vocês são tão teimosos. Então eu vou destruir a seita Xianjian, finalmente, encontrar aquele Zhong Qing lentamente. Os olhos do velho demônio ruivo brilhavam com raiva. A energia profunda da espada longa em sua mão foi envolvida novamente. Os olhos de Xuan Yuanyong estavam solenes, todos. Me sigam para enfrentar outra faca dele. No entanto, no momento em que todos estavam se preparando para lançar um feitiço, uma figura apareceu de repente ao lado de Xuan Yuanyong. Todos, deixe-me lidar com esta faca. Com a queda da voz, Xuan Yuanyong descobriu que você, vestido de branco, apareceu ao lado dele. Vagalume. Quando você chegou? Isso foi causado por mim, então naturalmente eu vou resolver pessoalmente. Você sorriu vagamente, mas ele está no reino lunar profundo. Xuan Yuanyong estava um pouco apático. Como você pode ser um oponente? É apenas o reino lunar profundo. Líder da seita, não se preocupe, você sorriu levemente e saiu. Apenas o reino lunar profundo. Xuan Yuanyong e os outros olham para você atonitos, apenas para vê-lo levantar a cabeça e olhar para o arrogante velho demônio ruivo no meio do ar. Eu sou Zhong Qing, se você tem alguma habilidade, mostre-a o mais rápido possível. Você disse calmamente. O velho demônio ruivo olhou fixamente para você. Bom. Eu não esperava que você ousasse sair sozinho, então vá pagar com sua vida pelo meu discípulo. Assim que as palavras caíram, no céu, de repente uma forte tempestade se levantou, com o velho demônio ruivo no centro, levantando uma enorme tempestade. E na tempestade, rostos e cabeças de vários espíritos vingativos e monstros aparecem de tempos em tempos, emitindo gritos aterrorizantes, fazendo com que todos que assistem sintam um arrepio na espinha. Que terror! Vendo essa tempestade, Xuan Yuanyong e os outros sentiram suas pernas um pouco fracas. Essa é a verdadeira força do reino da lua giratória. Eles não puderam deixar de olhar para você. Como que ele vai impedir? Que susto! O velho demônio ruivo se moveu, ele carregou a longa faca que varria a tempestade e cortou diretamente em sua direção. No entanto, diante desse golpe, você apenas levantou lentamente um dedo, apontando levemente para o velho demônio ruivo misturado na tempestade. Por favor, entre. A tempestade se desfez, os espíritos vingativos e as sombras dos monstros se transformaram em nada. Não. O velho demônio ruivo arregalou os olhos, seus olhos cheios de um medo irresistível, e com esse dedo esmagando completamente para baixo. Ele, junto com a faca, se transformou diretamente em nada. O que? Xuan Yuanyong e os outros atrás dele abriram suas bocas.
e já estavam todos petrificados. Seu garoto, você é humano ou monstro? Finalmente, Xuan Yuanhong, que se recuperou um pouco, arregalou os olhos. Você escondeu bem. Claramente tão poderoso, mas antes fingindo ser um inútil? Você é realmente. Isso não tem jeito, mestre da seita. Você não pôde deixar de rir. Este mundo de cultivo de imortais é cheio de coisas. É necessário ser um pouco discreto e esconder um pouco o cultivo. Mas Xuan Yuanhong ouviu e seu rosto ficou verde. E disse sem jeito, você tem certeza que é um pouco, e não 1 bilhão de pontos? Você rapidamente mudou de assunto. Ok, mestre da seita, com a morte do velho demônio ruivo. Vocês devem limpar essa bagunça o mais rápido possível, eu vou voltar para o pico primeiro. Assim que as palavras caíram, você se transformou em um raio de luz e desapareceu dos olhos de todos em um piscar de olhos. Meio-dia depois, a bagunça foi limpa. Xuan Yuanhong sentou-se no assento principal, radiante, e os outros anciãos e líderes de pico também estavam muito animados. Um especialista tão forte quanto o velho demônio ruivo foi morto com um dedo na seita Shangjian. Agora que penso nisso, ainda parece um sonho. Acreditamos que agora com você, a seita Shangjian poderá ser promovida a uma força de primeira classe em breve. Nesse momento, Xuan Yuanhong falou, todos, eu tenho uma coisa para discutir com vocês. Todos sabem que o último mestre da seita obteve um tesouro único na Terra Secreta. O tesouro continha uma técnica de nível rei, mas como era única, seria destruída automaticamente ao ser aberta. Então a seita decidiu unanimemente esperar até que um verdadeiro discípulo gênio aparecesse na seita. E então conceder essa técnica de nível rei a ele. E agora, esse discípulo gênio já apareceu. Então eu decidi enviar imediatamente essa técnica de nível rei para Zhong Qing. Todos têm alguma objeção? Xuan Yuanhong ficou de pé, olhando para todos e dizendo, eu concordo com a decisão do mestre da seita. Não está errado. Eu também concordo. Por um tempo, todos expressaram suas opiniões, sem que ninguém se opusesse. Xuan Yuanhong assentiu com satisfação. Bom, daqui a pouco eu vou fazer uma viagem ao Pico Machado de Madeira. E neste momento, no Pico Machado de Madeira, mestre, eu avancei para o reino Shenshuan. Ling Feng estava cheio de alegria, olhando para Ling Feng animado. Embora você já soubesse, ainda encorajou, discípulo. Muito bom, continue trabalhando duro. Sim, mestre, o discípulo agradece novamente ao mestre por sua graça regeneradora. Ling Feng chorou de alegria. Em apenas um mês, ele passou do zero para o reino Shenshuan, e agora, pensando nisso, ainda parece um sonho. Com a melhoria do cultivo de Ling Feng, você também avançou para o estágio intermediário do reino da lua giratória. E do outro lado, Suye também avançou para o reino Shantian. Justamente quando o mestre e os discípulos estavam imersos na alegria do avanço, um raio de luz apareceu do horizonte distante. A pessoa que chegou era Xuan Yuanhong, que havia terminado a reunião da seita, e não pôde deixar de exclamar, por que a aura espiritual deste seu pico machado de madeira é tão forte? É ainda mais forte do que a aura espiritual do meu pico principal de Xianjian. Talvez haja poucos discípulos, a absorção também seja menor. E com o tempo, haverá mais. Você riu secamente. É assim. Xuan Yuanhong não pensou muito, pensando no propósito de sua vinda, hehehe. Ele tossiu algumas vezes com um sorriso no rosto e então disse lentamente, você desta vez, vim trazer-lhe um grande benefício, líder da seita. Ouso perguntar que benefício é esse? Você está curioso? Xuan Yuanhong sorriu misteriosamente. Um anel de armazenamento girou em sua mão, e um pergaminho exalando uma aura antiga foi retirado. É este pergaminho. Este pergaminho contém uma técnica de cultivo de nível rei. Haha, como é? Está animado? Uma técnica de cultivo de nível rei. Este presente é como chuva em um dia seco para você, não é? No entanto, quando Xuan Yuanhong terminou de falar animadamente, descobriu que você não estava interessado. Não pôde deixar de repreender com raiva. Pirralho, não se esqueça por causa da sua força. A cauda poderosa não deve se elevar ao céu. Sua força é poderosa, mas uma boa técnica pode fazer você obter o dobro do resultado com metade do esforço. Tudo bem. Você realmente não tinha escolha. Pegou o pergaminho. Já que você deveria me dar esta técnica, então eu vou te dar algumas técnicas também. Falando, você tirou 8 técnicas de nível rei do seu anel de armazenamento. Essas 8 técnicas de nível rei foram obtidas de Qiandao. Ainda não teve tempo de trocá-las e colocá-las no armazém. Você
Você, você, você. 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 Ele arrebatou 8 técnicas de nível rei de sua mão e as confirmou uma por uma. Quando descobriu que as 8 técnicas de nível rei eram todas verdadeiras, toda a sua respiração ficou apressada. Neste momento, ele finalmente entendeu por que você não estava interessado em técnicas de nível rei. Lembrando-se de sua aparência misteriosa no início, ele parecia um idiota. Ainda por cima, como chuva em um dia seco. Pirralho! Como você conseguiu isso? Xuan Yuan não conseguiu acalmar a excitação em seu coração e não pôde deixar de perguntar. Se eu quero ter, então terei. Você estendeu as mãos com um rosto calmo. Isso é linguagem humana? Xuan Yuan parecia confuso. Ok, líder da seita. Não se preocupe de onde vieram essas 8 técnicas. Apenas aceite-as. Você rapidamente confortou Xuan Yuan. E este seu pergaminho. Eu me lembrarei da gentileza da seita, mas eu realmente não preciso disso. Você ainda deve levá-lo de volta. Ok. Neste momento, Xuan Yuan realmente não tinha nada a dizer. As pessoas podem tirar 8 técnicas, então sua técnica de nível rei realmente não tem utilidade para ele. Na verdade, de acordo com o relacionamento, não haveria nada demais em você tirar algumas técnicas de nível terra e dá-las a Xuan Yuan. Mas, pensando bem, se essa notícia vazar, o que a seita Xiangji enfrentará será um desastre iminente. Enquanto você estava pensando, você descobriu que Xuan Yuan estava olhando para Ling Feng atrás de você com os olhos arregalados. A expressão era como se ele tivesse visto um fantasma. Finalmente, Xuan Yuan apontou para Ling Feng. Não me diga que este discípulo é aquele discípulo de qualidade branca que você aceitou da última vez no pico Xiangjian. Sim, qual é o problema? Você perguntou com uma expressão estranha. Se não houver problema, como ele pode ter cultivado do nível Ling ao nível Shenxuan em um mês? Xuan Yuan disse em voz alta. Ao mesmo tempo, ele pensou secretamente, se deixar aquele grupo de anciãos, que cultivaram por mais da metade de suas vidas para chegar ao nível Shenxuan saber, eles podem começar a duvidar da vida. Xuan Yuan temia ficar aqui. Isso causaria um impacto drástico em sua visão de mundo, então ele saiu rapidamente. Não muito depois que Xuan Yuan partiu, Ling Feng propôs que você descesse a montanha para cuidar de assuntos particulares, mas você estava preocupado que Ling Feng tivesse apenas o nível Shenxuan de cultivo. Embora ele tivesse a orientação de Jian Lao, você sentiu que não era seguro o suficiente. Você imediatamente decidiu acompanhá-lo montanha abaixo para apoiá-lo. Pouco depois, em um pequeno bar na cidade de Fentian, no reino Tianlan, na região leste, todos olharam para os 2 mestres e discípulos no bar. Esse não é Ling Feng da família Ling? Ele foi rejeitado pela família Murong. Profundamente abalado e fugiu de casa, mas não esperava voltar. Mas quem está sentado com ele? Parece extraordinário. E daí se parece extraordinário? Se realmente fosse alguém importante, como estaria sentado com Ling Feng? Justamente nesse momento, no horizonte distante, uma figura humana voava em direção à pequena taverna. A poderosa aura que emanava dele deixava todos sem fôlego. Como pode haver um mestre desse nível em nossa cidade Fentian? Sim. Eu me pergunto o que ele veio fazer em nossa cidade Fentian. Falem mais baixo. No entanto, a cena seguinte chocou a todos. Vendo esse misterioso mestre chegar na sua frente, ele se ajoelhou no chão abruptamente. Este humilde servo saúda o mestre. Ao ver isso, todos que estavam discutindo antes arregalaram os olhos. O quê? Esse mestre é apenas um servo? Você curvou ligeiramente os lábios. Este é o golem do reino profundo da lua que ganhei hoje ao fazer o check-in. Com este golem, não precisarei mais agir pessoalmente para lidar com personagens como o velho demônio cabelo vermelho no futuro. Ling Feng, ao lado, também ficou obviamente chocado. Já Jian Lao, dentro do anel, estava relativamente calmo. Depois de comer e beber fartamente, os 3 saíram da pequena taverna. Ling Feng disse respeitosamente, mestre, espere um momento. Preciso voltar para a família Ling. Os membros do clã sempre foram muito bons comigo, então quero ir ao pavilhão Vambal novamente. Comprar alguns presentes. Tudo bem, o mestre irá com você. Compre o que quiser. Se o dinheiro não for suficiente, eu tenho, você disse sorrindo. E com a partida de vocês, toda a taverna explodiu em um grande alvoroço. Vocês ouviram?
Ling Feng realmente chamou aquele homem de branco de mestre. Sim, de qualquer forma, com este grande apoio, a família Ling certamente ascenderá. Incrível, incrível. Enquanto todos discutiam, alguém transmitiu a notícia. Várias famílias estão estabelecidas em toda a cidade Fentian. A família Ling é considerada uma família de segunda classe na cidade Fentian. Neste momento, dentro da sala de estar da família Ling, o chefe da família Ling e muitos altos funcionários estão aqui. O primeiro ancião, com uma expressão solene. Chefe da família, a família Shendong está nos oprimindo e já está consumindo a maior parte das lojas da nossa família Ling. Se não pensarmos em uma solução, as propriedades da nossa família Ling serão consumidas completamente. Outro ancião também disse com ódio. Sim, chefe da família. Não é apenas a família Fang, a família Indichensi também está de olho em nós. Nossas minas fora da cidade também estão sendo observadas por eles. Eles até nos ameaçaram para que entregássemos as minas. Por um momento, todo o salão suspirou de tristeza. O chefe da família, Ling Yanyi, tinha uma expressão ainda mais solene. No entanto, justamente quando o ambiente estava pesado, um discípulo da família de fora veio repentinamente relatar. Relatório. Chefe da família. O chefe da família Shendong pede para vê-lo. O chefe da família Yin. O que eles vieram fazer? O rosto de Ling Yanyi afundou e ele disse friamente. Depois de consumirem as lojas da minha família Ling, eles ainda querem vir criar problemas? Não, chefe da família. O chefe da família Yin parece estar aqui para se desculpar. O discípulo da família disse apressadamente. Se desculpar. As pessoas da família Ling ficaram imediatamente atordoadas. Nesse momento, outro discípulo da família veio correndo para anunciar, reportando, chefe da família. A família Zaldichensi chegou com uma carruagem de pedra e joias na porta, dizendo que veio para resolver mal-entendidos. Relatório. A família Zhao pede para vê-lo, dizendo que veio para entregar presentes. Relatório. A família Gogo enviou um convite, dizendo que convida toda a família Ling para jantar no primeiro pavilhão de Fentian. Relatório. A família Feng pede para vê-lo. Por um momento, todo o salão da família Ling ficou extremamente animado. Os anúncios não paravam, mas os altos funcionários da família Ling estavam completamente perplexos. Justamente nesse momento, um servo de fora veio relatar novamente. Chefe da família. Chefe da família. O jovem mestre voltou. Um momento depois, Ling Feng carregava grandes e pequenos pacotes. Seguido por você e seu golem para a sala de estar. Ling Yanyi ficou com os olhos cheios de lágrimas ao ver Ling Feng. Feng, é ótimo que você tenha retornado em segurança. A propósito, quem são esses dois? Ling Yanyi percebeu então que havia duas pessoas atrás de Ling Feng. Pai, estimados anciãos, permitam-me apresentar. Este é meu mestre. Ainda não sei o nome do outro tio. Ling Yanyi e os outros saudaram em uníssono. Nós saudamos o mestre de Feng e este cavalheiro ao lado. Você sorriu gentilmente. Você recuou para os lados, observando você e Ibai com satisfação, murmurando em voz baixa. Olhe, ele é aquele especialista no reino Lua Misteriosa. Como esperado, é um seguidor daquele homem de branco. Felizmente, nos manifestamos rapidamente. Nesse momento, Ling Yanyi lembrou que ainda havia um grande grupo de chefes de clã do lado de fora. Ling Yanyi disse, caros chefes de clã, vou preparar um lugar para vocês descansarem. Mas ao ouvir as palavras de Ling Yanyi, os chefes de clã rapidamente acenaram com as mãos. Chefe de clã Ling, não se preocupe conosco, apenas receba o imortal. Podemos ficar aqui mesmo. A Zen Ling Yanyi olhou para as atitudes dessas pessoas com descrença. O que está acontecendo? Ling Feng sorriu. Talvez seja por causa do livro Eibai, que inadvertidamente revelou o cultivo do reino Lua Misteriosa. Ao ouvir isso, Ling Yanyi imediatamente se levantou da cadeira surpreso. Lua. Reino Lua Misteriosa? Seguidores são todos do reino Lua Misteriosa? Então o mestre de Ling Feng. Qual seria o seu nível de cultivo? As pessoas da família Ling simplesmente não conseguiam acreditar, apenas sentindo-se envoltas em uma enorme surpresa. Nesse momento, um discípulo da família veio correndo para relatar. Relatório. Relatando ao chefe de clã, o lorde da cidade chegou. Um momento depois, o lorde da cidade Bai Shen entrou apressadamente no salão. Saudações, lorde da cidade. Para este lorde da cidade. Ling Yanyi ainda era relativamente cortês. Não sei o que traz o lorde da cidade aqui hoje.
Bai Shen hesitou e então disse com uma expressão solene, chefe de clã Ling. Hoje, vim pedir um favor. Há 6 meses, um animal demoníaco cruel apareceu fora da minha cidade de Fentian. Desde que apareceu, matou inúmeras pessoas. Meu governo da cidade fez muitos cercos, mas sofreu pesadas baixas. Apenas ontem, outras 100 pessoas morreram nas mãos do animal demoníaco. Então hoje vim aqui. Ao dizer isso, Bai Shen se levantou e juntou os punhos, inclinando-se para você e dizendo, eu sei que Sênior está muito ocupado e não deveria incomodá-lo. Mas agora realmente não há outra escolha. Espero que Sênior ajude a eliminar este demônio. Justamente quando você estava considerando se deveria concordar, o sistema de repente enviou uma mensagem. Jin, missão aleatória emitida. Por favor, anfitrião, elimine o animal demoníaco fora da cidade de Fentian. Haverá uma recompensa misteriosa. Recompensa misteriosa? Isso imediatamente despertou seu interesse. A chave é que, a partir de recentemente, este sistema parece estar se tornando cada vez mais confiável. Então você assentiu com retidão. Este animal demoníaco feriu inúmeras pessoas. Já que o encontrei, então, naturalmente, devo eliminar o mal para o povo. Amanhã de manhã, farei uma viagem. Muito obrigado, Sênior. Bai Shen ficou radiante ao ouvir isso. Na manhã seguinte, você chegou a 50 milhas fora da cidade para procurar aquele animal demoníaco. Assim que você entrou nesta área, sentiu que o ambiente havia mudado. O ar também estava cheio de uma aura violenta. Justamente quando você estava se preparando para continuar a investigação, nas montanhas e florestas não muito longe, de repente, houve um estrondo ensurdecedor. Um lobo demoníaco de 3 cabeças com dezenas de metros de comprimento disparou para o céu. E 2 luzes de espada brilhantes no céu se encontraram. De repente, as montanhas e florestas rugiram. E sons estrondosos foram emitidos como um terremoto. Isto é, alguém começou a lutar com um animal demoníaco antes de mim. Você levantou a cabeça calmamente, olhando para a batalha no céu distante. Depois de uma luta intensa, os donos da luz da espada se transformaram em 2 serpentinas e voaram para trás. Os 2 recuaram em sucessão. E a direção de sua retirada era precisamente sua direção. Neste momento, você viu claramente a aparência dos 2. Eram 2 mulheres bonitas. As 2 mulheres pareciam um pouco abatidas após a batalha anterior. Mas mesmo assim, era difícil esconder a beleza das 2. Senhoras, por favor, esperem. Olhando para as 2, você não pôde deixar de transmitir sua voz. As 2 mulheres que estavam fugindo rapidamente, naturalmente, também viram você. A mulher de branco na liderança imediatamente franziu a testa. O que vocês estão fazendo aqui? Para ser honesto, senhora, vim aqui para eliminar este animal demoníaco. Mas assim que cheguei aqui, vi vocês 2 lutando com aquele animal demoníaco. Você disse a verdade. A mulher à sua frente franziu a testa ao ver sua pouca idade. Você não é páreo para aquele lobo demoníaco. Aproveite que ele ainda não está perseguindo e vá embora rapidamente. Se for tarde demais, você não conseguirá fugir. Ainda não lutamos. Como você sabe que não sou páreo? Para o lobo demoníaco, você não pôde deixar de sorrir. Posso perguntar, senhora, qual é o nível específico daquele lobo demoníaco? A mulher de branco franziu a testa ao ver que você não estava ouvindo seus conselhos, e seu rosto delicado não pôde deixar de revelar uma expressão de raiva. Aquele lobo demoníaco está no estágio intermediário do reino Lua Misteriosa. Essa base de cultivo pode te dar o que você queria, certo? Obrigado, senhoritas. Você curvou a mão para as 2 moças. Em seguida, sentiu a direção onde o lobo demônio estava. Esse garoto não ouve os conselhos, insiste em bancar o herói e morrer. Vendo sua teimosia, a moça de vestido leve franziu a testa. Nem nós 2 juntas somos páreo. Ela acha que pode enfrentar aquele lobo demônio sozinha? Esse cara deve ser um cabeça quente. A moça de branco não disse nada, mas fixou os olhos, com as pupilas contraídas, em você indo em direção ao lobo demônio. Vendo quem chegou, o lobo demônio de 3 cabeças soltou uma voz sinistra. Queque. Inesperadamente, 2 mulheres acabaram de fugir e um garoto se oferece. Parece que teremos um banquete. Diga, como um monstro do reino Xuan da Lua veio parar em um lugar como este? Você não se importa com as palavras dela. Um lugar como a cidade Fentian, em todo o domínio oriental. Na verdade, é uma área remota. Em circunstâncias normais, um monstro desse nível não deveria aparecer aqui. Quer saber? Quando você estiver dentro da nossa barriga,
Naturalmente saberá. A cabeça do lobo soltou uma voz zombeteira. Assim que as palavras terminaram, o lobo-demônio abriu sua boca sangrenta e cobriu você ferozmente. Já que não quer dizer, então nunca diga. Diante do ataque do lobo-demônio, você também não foi amigável. Pegou uma folha de árvore casualmente e a lançou levemente. O lobo-demônio de 3 cabeças, rangendo os dentes, foi instantaneamente cortado em 2 metades por esta folha e, em seguida, caiu pesadamente na floresta. Este é o terror do efeito de esmagamento absoluto. O principal é economizar esforço. Você olhou calmamente para o lobo-demônio de 3 cabeças que já havia perdido o sopro de vida. De mãos dadas atrás das costas. Parabéns ao anfitrião por completar a missão de matar o lobo-demônio de 3 cabeças. Recompensa ao anfitrião um pequeno mundo de um raio de 1 li. O pequeno mundo pode conter qualquer objeto. Pequeno mundo. Ouvindo a voz do sistema, seu rosto ficou cheio de alegria. Este pequeno mundo não é equivalente ao seu próprio jardim? Se realmente encontrar algo perigoso, pode trancá-lo no pequeno mundo. Não importa se o mundo exterior está desmoronando. É simplesmente maravilhoso. Justamente quando você estava imerso na recompensa do sistema, as moças de branco e vestido leve que assistiam à distância ficaram boquiabertas. Elas acabaram de lutar contra este lobo-demônio. Entenderam profundamente seu poder, mas este homem o eliminou em 2 segundos. Irmã, parece que encontramos um especialista. No ar, a moça de vestido leve abriu levemente sua boca, com o rosto corado e incrédula. A moça de branco não disse nada, mas aquele rosto bonito que sempre foi calmo como um poço antigo também estava cheio de incredulidade neste momento. Nesse momento, você voltou no ar. Leng Ning, King Niao, saúdam o sênior. As moças de branco e vestido leve no ar também pousaram rapidamente. E se curvaram respeitosamente para você, ao mesmo tempo em que pareciam nervosas. Desculpe. Eu não conhecia a força do sênior antes e falei de forma insolente. Espero que o sênior me perdoe. Você não ficou zangado com a falta de educação anterior das 2 moças. Senhoritas, não precisam ser tão educadas. Na verdade, ainda tenho que agradecer a vocês 2 por me informarem sobre a força do lobo-demônio. Agora que o lobo-demônio está morto, vou voltar primeiro. No entanto, quando você estava prestes a sair, percebeu que Leng Ning e Qing Niao queriam dizer algo, mas hesitaram. Então não pôde deixar de dizer: senhoritas, há mais alguma coisa? Sênior, para ser honesta, realmente temos algo a pedir. Leng Ning rapidamente juntou as mãos. Viemos da montanha Vandão no domínio oriental. A seita está pesquisando uma nova formação recentemente e precisa de olhos de monstros para ativá-la. A seita deu a nós 2 irmãs esta tarefa, pedindo que trouxéssemos 5 olhos de monstros que não fossem inferiores ao reino Shinquan. Então nós 2 aparecemos aqui. Depois, o sênior também sabe, não conseguimos eliminar o monstro e quase deixamos nossas vidas aqui. Entendo. Depois de ouvir, você assentiu e usou os olhos como condição de troca, deixando as 2 irmãs para ajudar você a construir o pequeno mundo que o sistema acabou de recompensar. E a construção e o layout são os pontos fortes do pessoal da montanha Vandão. Ouvindo que você só tinha essa condição, as 2 moças concordaram animadamente. Meio-dia depois, no último lugar tranquilo da família Lin, você se sentou na mesa de chá e disse às 2 moças: a seguir, pode ser necessário coletar muitos materiais. Vocês entregam a lista diretamente ao chefe da família Lin. Eu já falei com ela. E quanto à mão de obra, vou enviar alguém para vocês. No momento em que sua voz caiu, uma figura vestida de preto apareceu de repente. Era Ibai, que tinha o nível de cultivo do reino Xuan da Lua. As 2 moças ficaram surpresas. Elas não esperavam que este servo tivesse a força do reino Xuan da Lua. Então, Leng Ning perguntou respeitosamente: posso perguntar ao sênior qual é o lugar específico que você precisa construir e planejar? Vendo você com um sorriso no rosto, você acenou com a palma da mão. Uma força misteriosa as envolveu instantaneamente. No segundo seguinte, as 2 moças apenas sentiram que o estilo de pintura à sua frente mudou e chegaram ao seu pequeno mundo. Isto é. As 2 moças olharam ao redor surpresas. Neste momento, o pequeno mundo estava vazio. Apenas uma terra desolada. Este é o meu próprio pequeno mundo. É aqui que quero que vocês façam o layout e a transformação. Você disse suavemente: o quê? Seu próprio pequeno mundo. Os olhos das 2 mulheres se arregalam, olhando para você com total desconhecimento.
Mesmo que as famílias isoladas no grande mundo de hoje queiram abrir um pequeno mundo, é preciso o esforço de uma geração após a outra da família. Mas você na frente deles realmente abriu um pequeno mundo sozinho. Então, com suas habilidades, vocês podem me ajudar a reformar este lugar? Você perguntou sorrindo. Podemos, definitivamente podemos, as duas mulheres responderam em uníssono. Chegando a este ponto, como poderiam dizer que não? Ser capaz de trabalhar para tal existência. Mesmo que precisassem recrutar pessoas da seita, teriam que resolver isso. Um dia depois, Ling Feng chegou respeitosamente na sua frente. Mestre, em seguida, irei ao Céu Nuvem Seita. Vou à Seita Céu Nuvem. Para derrotar Muronshue de uma vez por todas para vingar a rejeição do casamento daquele ano. Você deu a ele uma garantia. Discípulo, deixe-me falar, desta vez você está descendo a montanha, apenas se liberte. Com o mestre apoiando você. Então, quando você planeja ir para a Seita Céu Nuvem? Ling Feng apertou os punhos. Um mês depois. Embora eu queira subir a montanha agora, e também tenha confiança para derrotá-la e me vingar da vergonha, ainda não é suficiente. Eu quero romper o máximo possível neste mês, para que na frente de sua orgulhosa seita, eu possa derrotá-la instantaneamente. Eu quero que ela experimente o que é ser pisado nos pés por alguém que antes era pisado por ela, e então pisá-la de volta. Que tipo de sensação é essa? Bom, você acenou com a cabeça satisfeito. Apenas faça o que você pensa. Ainda assim, o mestre estará sempre atrás de você. E depois que Ling Feng partiu, você ficou parado no mesmo lugar pensando. A seita Céu Nuvem é uma seita de primeira classe. É muito mais forte que a seita Xianjian. Não é apenas um pouco. Se Muronshue realmente for pisada sob os pés por seu próprio discípulo em público, a seita Céu Nuvem certamente não vai deixar isso passar. Então você decidiu se preparar e imediatamente ordenou que Ibai retornasse ao pico da mansão Muron, para trazer mais de 10.000 esculturas de madeira do armazém e o espantalho na porta. As esculturas de madeira são itens descartáveis. Depois de ativadas, podem se transformar em cultivadores do reino da galáxia estelar ao reino da galáxia solar. Há um limite de meio-dia. Quanto ao espantalho, quais são seus efeitos? Você também não sabe. Mas você sabe que este espantalho foi obtido através do check-in final. Depois de fazer esses preparativos, você então se sentiu à vontade para se deitar e relaxar novamente. Seita Céu Nuvem, dentro de um luxuoso salão lateral, um homem de meia idade está folheando uma carta. É exatamente Muronhai, o chefe da família Muron. Embora sua base de cultivo não seja alta, por causa de sua filha Muronshue, que é a santa donzela da seita Céu Nuvem, seu status também aumentou. Neste momento, depois de ler a carta em sua mão, uma expressão de desprezo apareceu em seu rosto. Justamente quando estava prestes a queimá-la, um som de passos veio de fora. Uma mulher com um rosto delicado apareceu. Pai, você está acostumado a morar aqui? Claro que estou acostumado. Muronhai disse com um sorriso no rosto. Morando aqui? Onde é que um lugar como a cidade de Sontian pode se comparar? Depois de morar aqui por um tempo, sinto que meu reino, que não se move há muito tempo, está se soltando. Ouvindo isso, os cantos da boca de Muronshue se levantaram. Muito bom. Acontece que tenho algumas pílulas Tonsin aqui. Um frasco de jade transparente foi colocado na mesa. Esta pílula Tonsin pode aumentar a taxa de sucesso de romper o reino Shua novo. Sim, os olhos de Muronhai brilharam. A propósito, em que reino você está agora, filha? Estágio intermediário do reino Shenshuan, disse Muronshue com orgulho no rosto. Ouvindo isso, o rosto de Muronhai estava cheio de surpresa. Essa velocidade de cultivo é realmente digna de um talento dourado. Neste momento, Muronhai pegou a carta em sua mão. Aquele Ling Feng da família Lin enviou uma carta, dizendo que um mês depois ele virá desafiá-la na montanha mais cedo em relação ao acordo de 3 anos anterior. Ling Feng. Aquele Ling Feng da família Lin na cidade de Fentian. Muronshue perguntou inclinando a cabeça. Não foi ele quem gritou há 6 meses que seria 3 anos depois? Agora faltam 2 anos e meio, e ele já quer desafiar. Ouvi algumas notícias vindas da cidade de Fentian, dizendo que aquele Ling Feng teve uma sorte de cachorro e encontrou um mestre. A força de seu mestre não é fraca. Parece que, além de um monstro no reino da Lua Shua na cidade de Fentian, sua força provavelmente já está no estágio final do reino da Lua Shuan. Um mestre no reino da Lua Shuan, apenas isso. Muronshue estava inexpressiva.
Este nível de existência, minha seita Céu Nuvem pode facilmente encontrar mais de uma dúzia deles. E quem está me ensinando não está no reino da Lua Xuan para começar. Sim, apenas o reino da Lua Xuan. Muronhai também sentiu profundamente, com um toque de orgulho no rosto. Se fosse antes, o reino da Lua Xuan realmente era uma existência inatingível, mas agora... Então Muronshua não soube o que lembrar. E sua expressão de repente ficou fria. Se Ling Feng ousar vir, então nunca mais volte. Ao mesmo tempo, a seita Céu Nuvem também estava ciente do desafio de Ling Feng, mas obviamente não o levou muito a sério. Afinal, uma seita de primeira linha tem inúmeros assuntos diários, e eles não se importariam muito com desafios de formigas como esse. Alguns dias depois, você estava relaxando despreocupadamente no pátio, quando uma voz soou em sua mente. Jin. Parabéns ao hospedeiro. Lin Feng avançou para o estágio intermediário do Reino Xuan. Jin. Parabéns ao hospedeiro. Avançou para o Reino Sol Xuan. Reino Sol Xuan? Sentindo seu avanço. Você não pôde deixar de erguer os cantos da boca. Já avançou. Nada mal, nada mal. Com uma expressão satisfeita, você se levantou da cadeira reclinável e entrou em seu próprio pequeno mundo. Com o passar desses dias, o pequeno mundo já havia se transformado, não apenas com uma paisagem deslumbrante, mas também com uma rica energia espiritual. Em um instante, você chegou ao lado das duas garotas, olhando para elas. Você não poupou seus elogios, você viu seus esforços, desde o início da transformação. Elas não pararam por um momento. É nosso dever servir o Sênior. As duas garotas enxugaram o suor de suas testas e disseram com um sorriso no rosto, Sênior, já que não há nada a fazer, nós duas vamos voltar primeiro. Que tal descansar mais 2 dias na cidade da Fênix antes de voltarmos? Você não pôde deixar de rir. Há muita comida deliciosa nesta cidade da Fênix. Felizmente não há nada a fazer. Eu posso levar vocês duas para passear e experimentar a comida. As duas garotas ficaram lisonjeadas. Mas lembrando do pedido da seita, elas disseram imediatamente, Sênior, nós gostaríamos de acompanhá-lo para experimentar a comida, mas ontem a seita enviou uma mensagem, dizendo que um grande evento aconteceu na seita. E precisamos voltar o mais rápido possível. Nesse caso, não vou retê-las. Você sorriu, mas, considerando o trabalho duro de vocês duas durante este tempo, vou dar a vocês 2 pequenos presentes. Dizendo isso, você tirou 2 pequenas esculturas de madeira do anel de armazenamento. Uma para cada uma das 2 garotas. Essas esculturas de madeira são relativamente avançadas, desde que sejam carregadas com você. Elas têm o efeito de proteger automaticamente seu dono, e enquanto a energia dentro da escultura de madeira ainda estiver lá, ela pode até atacar ativamente. As 2 garotas pegaram as esculturas de madeira, apenas achando-as fofas, e não viram muita coisa. Apenas pensando que eram pequenas bugigangas que você deixou como lembrança. Você lembrou suavemente, lembrem-se. Mantenham-nas com vocês o tempo todo, não as percam. Como ousaríamos? Já que foi o Sênior quem deu, com certeza vamos pendurá-las em nossos corpos todos os dias. King Niao, que era mais animada, disse mostrando seus pequenos dentes de tigre. Depois de dizer isso, as 2 garotas se despediram com as mãos em concha, para elas. Esta viagem foi cheia de recompensas, não apenas completando a tarefa da seita, mas também construindo um bom relacionamento com essa existência. As 2 seguiram o caminho de volta para a montanha Vandão. No meio do ar King Niao não pôde deixar de perguntar, irmã, o que exatamente aconteceu com a seita? Por que eles estão tão ansiosos para que voltemos? Ao ouvir isso, a expressão de Leng Min de repente ficou séria. Irmã Júnior, você já ouviu falar da lenda de Tian'an? Tian'an? Você está falando do prodígio de nossa montanha Vandão de 300 anos atrás? Isso mesmo, é ele. Leng Min acenou com a cabeça. Ele é o discípulo mais talentoso da nossa montanha Vandão na história. Sua proficiência em matrizes, Feng Shui e várias outras áreas secundárias é extremamente alta, mas ele não seguiu o caminho certo. Ele pesquisou o método maligno da matriz de sangue e gradualmente entrou no caminho demoníaco, e no final ele sacrificou a população de uma aldeia inteira. Para realizar seus experimentos, a seita não teve escolha a não ser enviar especialistas para se preparar para limpar a casa. Aquela batalha custou caro à nossa montanha Vandão, e Tian'an também foi jogado no mar da perdição. Pensávamos que Tian'an estava morto. Mas não esperávamos que 300 anos depois, ele reaparecesse. Depois que King Niao ouviu, seu rosto estava cheio de descrença. Tian'an realmente não morreu.
O que devemos fazer se o encontrarmos? Não precisa se preocupar muito. Lang Min confortou. O lugar onde estamos está isolado. Tianan não virá para este lugar, e quando chegarmos perto da seita, a seita enviará pessoas para nos receber. Isso é bom, isso é bom. King Niao deu um tapinha no peito. Então King Niao aproximou sua cabeça e disse novamente, mas irmã, já que é assim, por que não ficamos mais alguns dias na cidade da Fênix? E eu vejo que você também parece que também quer ficar mais alguns dias na cidade da Fênix, certo? Ao ouvir isso, um toque de blues apareceu no rosto de Lang Ming, vendo King Niao ainda se aproximando para olhar. Ela repreendeu imediatamente. Você realmente se atreve a zombar da irmã sênior. Vou te matar, sua fedelha. Ai, isso não é zombaria. King Niao disse mal-humorada. Seu rosto estava claramente vermelho agora. Se você gosta, o que há para não admitir? Além disso, o sênior da seita é tão excelente. Sim, o sênior é tão excelente. Lang Min de repente disse tristemente. Então, qual é o sentido de gostar? Nossa posição em Vandasha é boa, embora. Mas aos olhos do sênior, Vandasha não é nada. Afinal, não somos pessoas do mesmo mundo. King Niao fez beicinho, raramente não respondendo. Aparentemente, ela entendeu profundamente o que Lang Min disse. Neste momento, Lang Min olhou para as montanhas à frente. Irmã Júnior, temo que haja muitas feras demoníacas nestas montanhas. Por precaução, vamos encontrar um lugar para descansar um pouco. Então as duas mulheres pousaram entre um pico de montanha e encontraram um lugar para se sentar. King Niao não pôde deixar de pegar a escultura de madeira em sua mão. Ela brincou com ela e disse, irmã, não diga, o artesanato da escultura de madeira dada pelo sênior ao meio-dia é muito bom. Parece vívido, com características faciais distintas. As proporções são perfeitas. Lang Ming também não pôde deixar de tirar sua escultura de madeira e brincou com ela cuidadosamente. No entanto, neste momento, no ar não muito longe, um par de olhos escarlates estava olhando atentamente para as duas mulheres. Eu realmente não esperava que, em um lugar tão remoto, eu, Tianan, ainda pudesse encontrar pessoas de Vandashan. Parece que o céu está me ajudando a me vingar de Vandashan, que merece morrer 10.000 vezes. Originalmente, depois de 7 dias. Este venerável deveria ter matado Vandashan diretamente e massacrado completamente, mas já que encontrei 2 primeiro, então vou me livrar deles primeiro. Enquanto falava, aquele rosto pálido que revelava. E ainda tinha um pouco de estranheza revelou uma cor sinistra e desceu diretamente do céu, para agarrar as duas mulheres. Diante desse ataque repentino de tal nível, as duas mulheres não perceberam o menor movimento. Ainda brincando com as esculturas de madeira em suas mãos. No entanto, neste momento, a escultura de madeira na mão de King Niao, de repente explodiu com uma luz deslumbrante. Nas montanhas, era como um pequeno sol brilhante. Então uma onda de luz brilhante disparou em direção ao ar não muito longe. No ar, Tianan, que estava atacando, viu a onda de luz vindo em sua direção, e sua expressão mudou drasticamente. Porque a velocidade desta onda de luz era muito rápida, tão rápida que não teve tempo de se esquivar. Então um grito miserável ecoou pelas montanhas. Tianan caiu diretamente nas montanhas como um pássaro de asas quebradas, olhando com os olhos arregalados e morrendo sem entender. Ai, acertei alguém! As duas mulheres entraram em pânico imediatamente e voaram apressadamente para o local onde a pessoa havia caído. Logo, as duas encontraram a vítima. Lang Ning franziu a testa e disse, acabou. Ele já se foi. Oh, o que devemos fazer? King Niao ficou ali com uma expressão de arrependimento. Eu realmente não fiz de propósito. Eu nem sei o que toquei. Lang Ning ponderou por um longo tempo antes de dizer. Eu sei que você não fez de propósito, mas já que a pessoa está morta, vamos levar o corpo de volta para Vandashan primeiro. Com a energia de Vandashan, vamos encontrar sua família e então discutir a compensação. Então, as duas mulheres encontraram uma pequena cidade mortal nas proximidades, compraram um bom caixão e colocaram o corpo dentro dele. Então eles o colocaram no saco de armazenamento. Depois de fazer tudo isso, eles não ousaram ficar mais. Eles voltaram para Vandashan. A primeira coisa que fizeram depois de voltar foi visitar seu mestre. Saudações, mestre. Um velho vestindo um manto taurista ficou aliviado ao ver as duas mulheres retornando em segurança. Vocês duas finalmente voltaram. Tudo está bem. Venha comigo rapidamente. O soberano da seita convocou uma reunião de emergência. Sim. As duas mulheres não ousaram atrasar e não se importaram em descansar.
Neste momento, no salão principal da seita, todos os anciãos da seita, protetores, discípulos verdadeiros de Vandashan estavam aqui. A atmosfera estava cheia de solenidade. No topo, o soberano da seita Vandashan, Zuji Kingayan, sentou-se. Olhou para baixo e então falou lentamente: todos. Já que todos estão aqui, então vou direto ao ponto. Desde que Tiana reapareceu, os discípulos de Vandashan que estavam viajando em missões foram todos cruelmente mortos por Tiana, somando centenas. E isso não é o mais sério. No máximo, Vandashan fechará a montanha e não sairá, mas ontem Tiana já havia ameaçado atacar Vandashan, para vingar o ódio de ser preso há 300 anos. Além disso, seu domínio de formações era extremamente excelente quando ele estava em Vandashan. Então a formação da qual nos orgulhamos pode ser inútil aos seus olhos. Mais chocante é, de acordo com as últimas notícias, o nível de cultivo de Tiana atingiu o Reino Sol Profundo. Com seu nível de cultivo, depois de entrar em Vandashan, ele será imparável. Mesmo que o velho ancestral saia da montanha, no máximo seria um empate. O que devemos fazer? Todos, pensem em uma ideia. Zuji King disse em voz baixa. Um ancião falou primeiro. Eu acho que ainda temos que confiar na formação. Afinal, Tiana não está em Vandashan há 300 anos. Vandashan desenvolveu muitas novas formações. Então Tiana não deveria ser capaz de quebrá-las. As sobrancelhas de Zuji King relaxaram ligeiramente. Bom, transmita minha ordem. Ative todas as formações de Vandashan e organize as novas formações pesquisadas. Todos os anciãos. Neste momento, não escondam nada, usem todos os seus truques. Ancião Idao. Seu mais recente conjunto de flechas marciais foi implantado? Ao dizer isso, Uji King olhou para um ancião com aparência de fada. O ancião é o mestre de King Niao e Leng Ning. O ancião Idao ouviu as palavras e se levantou para suspirar. Esta formação ainda precisa dos globos oculares de feras demoníacas para iniciar a formação. Globos oculares de feras demoníacas de nível geral não servem, no mínimo precisam ser de espelho da lua suspensa. Globos oculares de fera demoníaca espelho da lua suspensa? Zuji King franziu a testa. Todas são feras demoníacas comuns. Com a base e a energia de sua montanha das 10.000 vias, ele naturalmente conseguiria, mas se fosse do espelho da lua suspensa. Isso é realmente difícil. O ancião Idao continuou, embora há algum tempo. Eu pedi aos meus 2 aprendizes para sair da montanha para caçar demônios, também querendo que eles ganhassem experiência, mas eles só saíram por mais de 10 dias. E com sua força, é impossível obter os globos oculares da fera demoníaca espelho da lua suspensa, então este conjunto de flechas marciais quer ser implantado antes da chegada de Tiana. Temo que não seja realista. Assim que as palavras foram ditas, globos oculares de fera demoníaca espelho da lua suspensa. Minha irmã e eu já trouxemos de volta, 6, e ainda estão no estágio intermediário do espelho da lua suspensa. Ao mesmo tempo, Leng Ning tirou 6 frascos de jade de seu anel de armazenamento. O que? O ancião Idao parecia surpreso, arrebatou um frasco de jade e confirmou, depois de um tempo. Zuji King não pôde deixar de perguntar, como foi, ancião Idao? É realmente o estágio intermediário do espelho da lua suspensa? O ancião Idao assentiu após confirmar. Sim, é verdade. Ouvindo isso, Zuji King imediatamente começou a rir alto. Vocês duas fizeram uma grande contribuição para minha montanha das 10.000 vias. Mas como vocês conseguiram? Ainda são 6? Então, as 2 mulheres, Leng Ning e King Niao, contaram detalhadamente como lutaram contra o lobo demoníaco e então encontraram você. Depois que todos ouviram, todos se sentiram incríveis. Uma folha pode matar feras demoníacas no estágio intermediário do espelho da lua suspensa em segundos, e é um seguidor do espelho do sol suspenso? Zuji King concluiu. Essa pessoa deve ser indubitavelmente do espelho do sol suspenso. Não só isso, líder da seita, aquele Sênior Zonkin também tem um pequeno mundo. King Niao não pôde deixar de acrescentar. Um pequeno mundo? Ouvindo as palavras de King Niao, Zuji King ficou chocado mais uma vez. Vocês poderem formar uma boa relação com tal existência, tudo é sua sorte. Depois que eliminarmos Tiana desta vez, eu os recompensarei bem. Muito obrigado, líder da seita. As 2 mulheres agradeceram repetidamente. Neste momento, Leng Ning pareceu se lembrar de algo. A propósito, líder da seita, quando partimos, aquele sênior nos deu 2 esculturas de madeira. Pensamos que essas esculturas de madeira eram lembranças comuns, mas quando voltamos, não sabemos onde tocamos.
Aquelas esculturas de madeira de repente lançaram um ataque para o céu, e por coincidência atingiram um transeunte. Ouvindo isso, Zhuge Qin disse repetidamente: Rápido, me mostre aquelas esculturas de madeira. As duas mulheres não ousaram atrasar e rapidamente pegaram as esculturas de madeira. Mas os altos escalões de toda a montanha das 10.000 vias não conseguiram ver nada nas esculturas de madeira. Neste momento, o líder da seita Zhuge Qin disse impotente: Essas esculturas de madeira devem ter usado outros métodos que não conhecemos, vocês devem guardá-las primeiro. A propósito, líder da seita, também trouxemos o cadáver de volta, afinal, foi um assassinato acidental. Nos sentimos muito mal por isso, queremos que a seita ajude a encontrar sua identidade e então encontrar sua família. Compensação e desculpas. Lang Ning parecia envergonhada. Este assunto será resolvido lentamente depois que o assunto de Tianan passar. Neste momento crucial, Zhuge Qin realmente não tem vontade para se preocupar com esse tipo de coisa. Sim, líder da seita. As duas mulheres também entenderam a importância do assunto. Depois de guardar as esculturas de madeira, eles se sentaram novamente. Com o fim desta reunião da seita, toda a montanha das 10.000 vias se mobilizou. Ao mesmo tempo, todas as formações da montanha das 10.000 vias estão mantendo o estado ligado. E ninguém pode entrar ou sair, e a formação de flechas marciais presidida pelo ancião Yidao, com a cooperação de todos, também foi implantada a tempo. Neste momento, a distância de Tiana liberou palavras selvagens. O dia de atacar a montanha das 10.000 vias finalmente chegou. Em toda a montanha das 10.000 vias. Esperando em prontidão, nesta espera ansiosa, várias horas se passaram. Vendo Zhuge Qin lembrar, embora Tiana ainda não tenha aparecido, mas talvez ele já tenha chegado perto da montanha das 10.000 vias. Todos não devem baixar a guarda. Meio-dia depois, o sol se pôs. Zhuge Qin perguntou intrigado: Este Tianan quer atacar à noite? Muito provavelmente. Ele não apareceu durante o dia, deve ser que ele quer nos pegar de surpresa à noite, afrouxando nossa vigilância. Nos matar desprevenidos. Um ancião respondeu. No dia seguinte, Cocoricó, um fazão do lado de fora da floresta de montanha emitiu um som de canto. Todos perceberam que já haviam esperado a noite toda sem saber. Zhuge Qin perguntou intrigado novamente. Tiana não veio ontem? Será que erramos a data? Aquele ancião também parecia intrigado. Impossível, o grande ancião chegou ontem a esta hora. Vocês acham que Tiana liberaria deliberadamente uma notícia falsa apenas para consumir nossa energia mental? Quando nossa energia mental estiver quase esgotada, ele aparecerá de repente. Certo. Concordo com as palavras do grande ancião. Uma pessoa como Tiana não terá honestidade ou crédito. Zhuge Qin assentiu pesadamente e então gritou: Transmitam a ordem. Todas as formações continuam a ser mantidas em um estado ligado, e ninguém deve relaxar. Mais 7 dias se passaram. Dizendo que a montanha Vandão nem sequer viu um cabelo de Van An. Nessas circunstâncias, a montanha Vandão tentou restaurar parte da operação da seita. Ainda estava tudo bem. Neste dia, perto da caverna de Lang Ning Qingniao, duas mulheres estavam de pé no pavilhão, e um caixão foi colocado na frente das duas mulheres. Um jovem demoníaco estava deitado silenciosamente no caixão, porque o corpo de um cultivador não é tão fácil apodrecer, então mesmo depois de muitos dias, não houve muita mudança. Irmã, quando você diz que a ameaça de Tiana será completamente eliminada? Olhando para o corpo à sua frente, Qingniao esfregou suas têmporas e disse: Esta pessoa no caixão é um espinho no meu coração. Não me sentirei confortável até jogá-lo fora. Eu realmente quero descobrir sua identidade e então deixá-lo descansar em paz. Espere um pouco mais, Lang Ning consolou. A ameaça de Tiana é realmente muito grande. Se Tiana não morrer, o risco de deixarmos a seita é muito grande. Neste momento, um ancião que estava na vanguarda da defesa veio de longe e perguntou às duas mulheres: O que vocês duas garotinhas estão fazendo? Saudações, mestre, as duas mulheres disseram apressadamente. Mestre, estamos discutindo o que fazer com esta pessoa. O ancião Yidao também viu o caixão. Ele não pôde deixar de olhar mais de perto. Foi o entalhador de madeira quem matou este? Um jovem tão bom caiu assim. É o destino. Mestre, por que você tem tempo para vir aqui? Qingniao não pôde deixar de perguntar. Minha energia mental foi bastante consumida nos últimos dias, e eu acabei de ajustar minha respiração para me recuperar. De novo.